Muito bem, então vamos lá para mais uma questão? Meu nome é Fulvio e hoje a gente vai tratar de uma questão de máquinas térmicas, do conteúdo de termodinâmica. Eu dividi o vídeo nessas partes: leitura e interpretação do enunciado, princípio de funcionamento de máquinas térmicas, levantamento de dados, resolução e cálculos e links para estudo. E você pode perguntar para mim, por que você dividiu dessa maneira? Porque às vezes você quer só resolução. Às vezes você tem dificuldade apenas no levantamento dos dados. Às vezes você quer entender o princípio do funcionamento da máquina térmica. Então, como o vídeo está dividido em capítulos, é só você pular para a parte que você quer assistir. No caso de levantamento dos dados, a gente vai falar sobre rendimento, sobre a segunda lei da termodinâmica e sobre quantidade de calor latente. Esses são os conteúdos que a nossa questão vai tratar. Então, bora lá para a gente ver o que diz a questão. Uma máquina térmica opera em duas fontes de temperaturas constantes. A temperatura da fonte quente é igual a 409,5 graus Celsius e a máquina realiza por ciclos um trabalho mecânico igual a 3.000 calorias. Já a fonte fria é mantida em temperatura constante igual ao ponto de fusão do gelo e à pressão atmosférica. Então, o que ele está dizendo para a gente é que a temperatura de saída da máquina, de escape da máquina, está a 0 graus Celsius, que é a temperatura de fusão do gelo. A máquina térmica opera em uma frequência de ciclos igual a 20 Hz, ou seja, a cada segundo ela faz 20 ciclos. Considerando que todo o calor recebido pela fonte fria fosse destinado para a fusão do gelo, inicialmente a temperatura de 0 graus Celsius, qual seria a quantidade máxima de massa em gramas por segundo, isso aqui é importante, que poderia ser envolvida neste processo? Olha só o que ele está falando para nós. Existe aqui, na saída, no escape da máquina, uma porção de gelo que vai receber o calor que for dissipada por essa máquina. E esse gelo vai derreter. Ele quer saber em um segundo quanto de gelo que você consegue derreter com a quantidade de energia da saída da máquina. Em um segundo. Isso significa que é em 20 ciclos. Tá feito? Porque ele disse pra gente que ela opera numa frequência de 20 Hz, 20 ciclos por segundo. Então a conta que a gente vai fazer é para um ciclo e depois a gente tem que multiplicar por 20. Ok? Então bora lá para entender qual é o princípio de funcionamento de uma máquina térmica, aonde na parte superior é minha fonte quente. Se a gente fosse fazer uma comparação com o motor de um automóvel, a parte de cima seria a câmara de combustão, aonde o combustível é queimado. Ele disse que opera a 409,5 graus Celsius. Ou seja, já transformei aqui para a temperatura em Kelvin, 682,5 Kelvin. Como que eu fiz isso? Eu utilizei lá da termometria a fórmula para transformar de Celsius para Kelvin. Como é que faz? Temperatura na escala Kelvin é igual a temperatura na escala Celsius mais 273, que é 682,5 Kelvin. Continuando. Na parte intermediária da nossa máquina é a saída de trabalho. Trabalho é energia útil. Se fosse o nosso automóvel, novamente fazendo a comparação, seria o movimento das rodas, que é a parte útil que a gente utiliza do motor. Então, ele disse que esse trabalho realizado é de 3.000 calorias. Ok? Ah, professor, mas 3.000 calorias não está no sistema internacional. Mas aqui não tem importância. A fórmula aceita tanto em calorias quanto em joules. Continuando, a parte dissipada, que seria o escapamento do carro, aquilo que é jogado fora que não foi aproveitado na queima do combustível, fazendo uma comparação, porque essa aqui não é um motor de automóvel, a energia dissipada ele não me deu. A gente vai precisar calcular. Mas ele disse para a gente que a temperatura da fonte fria é 0 graus Celsius. Novamente transformando para Kelvin, dá 273 Kelvin. Ok, quais são os outros dados que ele deu para a gente? O calor específico da água, que é 1 caloria por grama grau Celsius. O calor latente de fusão do gelo, que é 80 calorias por grama. E a frequência que essa máquina funciona, que é de 20 Hz, ou 20 ciclos por segundo. Então, as fórmulas que a gente vai utilizar são a primeira aqui que eu coloquei, a segunda lei da termodinâmica, o rendimento para a segunda lei da termodinâmica. Rendimento sempre é energia útil sobre a energia total, que no nosso caso, então, vai ser o trabalho dividido pela energia da fonte quente. Aqui estão as definições de cada variável com as suas unidades. Não se preocupe que eu vou deixar lá no Instagram e no Facebook esses slides, caso vocês queiram baixar, tá ok?
Como ele disse que quer uma quantidade máxima de gelo derretida, a gente vai ter que ter uma máquina funcionando ou operando seguindo os ciclos de Carnot. Então a gente vai ter um rendimento máximo, e a fórmula de rendimento máximo no ciclo de Carnot é 1 menos temperatura da fonte fria dividido pela temperatura na fonte quente. Repetindo novamente, essas temperaturas têm que estar na escala Kelvin, tá feito? Continuando, por último, eu não quero derreter o gelo, então vou precisar aqui de quantidade de calor latente, que é Q igual a M vezes L. Até porque o gelo já está a 0 graus Celsius. Você não precisa aquecê-lo para poder derreter. Então vamos lá ver como é que ficam essas contas. Bom, então eu vou começar aqui pelo cálculo da massa de gelo, que é o que a gente quer. Eu vou reescrever essa fórmula e, em vez de escrever calor latente, eu vou escrever quantidade de calor da fonte fria. Por quê? Não é a fonte fria que está fornecendo calor para o meu recipiente de gelo? Então é isso que eu quero. Eu não tenho esse valor, eu vou precisar calculá-lo. Eu quero achar também a massa, que eu também não tenho. E o calor latente é 80 calorias por grama. Ué, professor, mas eu não tenho duas variáveis. Você vai apavorar? Você não vai apavorar. Por quê? Porque utilizando lá no meu ciclo de Carnot, eu posso dizer que a quantidade de calor está aqui, ó, nessa fórmula aqui, ó. A quantidade de calor da fonte fria dividido pela quantidade de calor da fonte quente, em módulo, é igual a temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente. Professor, mas eu não tenho a minha quantidade de calor da fonte quente. Ok, não vou desesperar de novo. Eu tenho duas maneiras de calcular o rendimento. Eu vou igualar as duas. Vai ficar assim, ó. Trabalho dividido pelo calor da fonte quente será igual a 1 menos temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente. Vamos substituir os valores? O trabalho é 3.000 dividido pelo calor da fonte quente é igual a 1 menos... Qual que é a temperatura da fonte fria em Kelvin? 273. Dividido pela temperatura da fonte quente, que a gente já fez a conta, é 682,5. Eu repeti a primeira parcela e a gente vai fazer a segunda conta. 273 dividido por 682,5, quando você fizer essa conta, dá 0,4. 1 menos 0,4 dá 0,6. Se você multiplicar cruzado, vai ficar Q igual a 3.000 dividido por 0,6. Isso aqui dá a mesma coisa que 30.000 dividido por 6, que é igual a 5.000. 5.000 o quê? Calorias. Não é calorias que a gente está utilizando? Pronto, eu achei a quantidade de calor da fonte quente. Agora eu posso substituir na fórmula de baixo aqui. Eu já vou substituir os valores direto. E como a quantidade de calor da fonte fria e da fonte quente elas são positivas, então eu não vou colocar um módulo, tá ok? Então ficará quantidade de calor da fonte fria dividido pela quantidade de calor da fonte quente, que é 5.000, é igual. Temperatura da fonte fria, eu já sei, 273, dividido por 682,5. Essa parcela aqui eu já fiz a conta, deu 0,4, não deu? Então a quantidade de calor da fonte fria vai ser 5.000 vezes 0,4. A quantidade de calor da fonte fria, então, 5 vezes 4, 20, vai dar 2.000 calorias. Já tem a minha quantidade de calor da fonte fria. Posso substituir aqui de volta na quantidade de calor? Claro que sim, né? Então vai ficar 2.000 igual a M vezes 80. A minha massa, então, será 2.000 dividido por 80. Eu posso simplificar os dois zeros. Vai ficar 200 dividido por 8, que dará 25 gramas. Opa! Só que isso aqui é para um ciclo. Vocês concordam? A gente não falou desde o começo isso? Ah, então o que eu vou fazer? Faz uma regrinha de 3. São 25 gramas em um ciclo. Então, em 20 ciclos, será X. X vai ser igual a 20 vezes 25, ou seja, 500 gramas. Muito massa a questão, né não? Muito legal. Isso significa que nossa máquina térmica derrete 500 gramas de gelo a cada segundo. Vamos ver que alternativa que dá? Alternativa C, tá certo? Muito legal, né? Pessoal, então eu vou deixar aqui esses links para vocês estudarem, caso vocês queiram estudar lá, que é a segunda lei da termodinâmica, no site da InfoEscola, e o calor latente no mundo da educação. Esses links aqui do Facebook e Instagram é onde estarão os slides das questões. Tá feito?
Pessoal, essa era a questão que eu queria trazer para vocês. Muito obrigado se você chegou até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você ficou com alguma dúvida, deixe sua dúvida aí nos comentários, tá feito? Um grande abraço para vocês, até mais e tchau, tchau.